Olá, meu nome é Éder Rodolfo Feltrin, eu sou discente do curso de Licenciatura em Matemática pela Unicesumar. Meu RA é 1717-8835 e esse trabalho diz respeito à disciplina de estágio supervisionado, projeto de ensino. Nele eu vou tratar sobre o Soroban, uma contextualização histórica, o objetivo de se trabalhar em sala e o registro com operações de dezenas simples. Bom, então você aluno que está assistindo a este vídeo, nós vamos fazer uma pequena introdução sobre o Soroban e depois aprender a registrar os números nele e fazer a adição de dezenas simples. As outras operações a gente deixa mais para frente. Então bora lá comigo conhecer um pouquinho sobre o Soroban. Bom, o Soroban, ele é esse material aqui que eu estou apresentando para vocês. Se a gente der uma olhadinha nele, ele parece um retângulo. Então ele é um retângulo, ele é dividido em duas partes, na parte horizontal superior e uma parte horizontal inferior. Essas partes horizontais são interligadas por eixos verticais. Na parte superior, a gente tem uma conta em preto e essa continha em preto tem um valor de 5. Na parte inferior, a gente tem 4 contas, que são essas em vermelho, e cada uma das contas tem um valor de 1. Então, a gente varia o valor de 1 para 4. Bom, aluno, eu vou contar um pouquinho da história do Soroban. O Soroban, também chamado de ábaco, ele é um instrumento de cálculo característico dos povos orientais. Então, a gente ouve falar muito que veio do Japão e que lá eles utilizam realmente no ensino regular e no seu dia a dia. Mas ele já era utilizado há muito tempo antes da era cristã. O ábaco foi levado lá da China para o Japão e ele foi levado por um cara chamado Kambei Mori. E ele foi o autor do primeiro livro sobre o assunto, denominado Embrião do Soroban, em 1662. Já aqui no Brasil, o Soroban foi introduzido pelos imigrantes japoneses que vieram até a nossa terra no ano de 1908 e o consideravam indispensável na resolução de cálculos matemáticos. Mas a sua grande divulgação nas nossas terras aconteceu a partir de 1956, com o professor chamado Futukaro Kato. Bom, mas por que trabalhar Soroban em sala de aula, né? Vamos entender um pouquinho por que disso, né? O Soroban é um material vantajoso, porque a gente consegue fazer uma percepção tátil, ou seja, tocá-lo, então ele é um material concreto, portanto a gente consegue fazer uma construção de conhecimento bem mais amplo. Ele é portátil, tem de vários tamanhos, existem maiores do que esse e menores, então cabe em qualquer lugar, até dentro da sua bolsa, e ele é de fácil manejo. A gente vai perceber que ele pode ser utilizado até como calculadora, aí dentro da sala regular ou situações do nosso cotidiano. Então, através do Soroban, a gente consegue efetuar as operações fundamentais, adição, subtração, divisão e multiplicação. A gente consegue fazer a potencialização, a radição, a porcentagem com grande eficiência, rapidez. E também tem outras aplicações. E aí esse trabalho, ele desenvolve muito raciocínio lógico. E você começa a construir o conhecimento, uma outra matemática, a partir da utilização do Soroban. Ele também desenvolve, entre outros pontos, a observação, a reflexão, a discriminação, a decisão, a verbalização e a concentração. Aqui no Brasil, a difusão do Soroban aconteceu muito entre os educadores para com os alunos que têm deficiência visual. E ele ocorreu muito por adaptações feitas por Joaquim Lima de Moraes. Então, com este recurso, os alunos cegos acompanham as aulas comuns e situações da vida diária. Só que a gente, que é não deficiente visual, podemos também utilizá-los em sala e no nosso dia a dia. E então é isso que eu vou ensinar hoje para vocês. Eu vou mostrar agora como que se faz registro dos números em Soroban. Então, bora comigo. Bom, como é que a gente vai fazer registros no Soroban? A cada 3 eixos, então nós temos 1, 2, 3, nós vamos chamar cada 3 eixos como classe. Essa aqui é a primeira classe, a classe das unidades. Nós temos os outros 3 eixos como sendo a segunda classe, que é as unidades de milhar. Depois, mais 3, nós temos a terceira classe, que é a classe dos milhões. A quarta e assim por diante. Como eu vou fazer o registro?
eu vou utilizar o meu lado esquerdo. Então, sempre eu vou da esquerda para a minha direita, ok? Então, vamos lá. Primeiro registro que eu vou mostrar para vocês é o registro do número 3. Para fazer o número 3, eu vou contabilizar as contas da parte inferior. 1, 2, 3. Então, levantei, puxei para cima aqui 3 contas e, portanto, esse é o número 3. Agora, o número 6. O número 6 vai ser... Aqui embaixo só tem 4. Não dá para colocar 6, portanto, utilizando esse. Eu vou ter que utilizar o recurso da conta de cima, que vale 5. Desci, tenho 5, mais 1, 6. Então, aqui eu tenho o registro do número 6. E o número 10? Como é que eu vou fazer? Diferente de quando a gente escreve lá no ensino regular, o 1 e o 0 para fazer o 10, primeiro a gente faz 1, depois o 0, aqui não. Aqui a gente vai fazer primeiro o 0 e depois o 1. Então, aqui nesse eixo eu deixo 0, e nesse outro eixo eu considero 1. Esse eixo é o eixo das dezenas, então eu levantei uma conta que vale 1, mas é uma dezena. Então a gente tem o número 10. O número 12, como é que seria? Então, o número 12, eu também faço 2 unidades e depois uma unidade de dezena. Então, eu tenho o número 12. O número 34. O número 34 seriam 4 unidades e 3 dezenas, 34. Eu vou mostrar para vocês agora que, se você não tiver Sorobã na sua casa, enfim, dá para utilizar um aplicativo. Esse aplicativo que eu vou mostrar para vocês, ele é o seguinte, ó. Dá para baixar facilmente e ele se chama Simple Sorobã. O Simple Sorobã está disponível nas lojas de aplicativo e você pode baixar. É bem legal usá-lo. Então, ó, a gente clica aqui e nós vamos ter desde o modo livre, que é o que nós estamos fazendo aqui, colocando os registros que quisesse e operações. Nós temos o tutorial de como utilizá-lo, o desafio que ele te apresenta operações para você resolver, um ranking que faz um paralelo com outros que utilizam, e aqui também dá para você mudar a cor, ó. É bem legal, dá para você escolher o tema do seu Sorobã. Então, se você não tem na sua casa, bora baixar esse aplicativo. É muito legal e é de fácil acesso. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como fazer registros. Eu vou lá no modo simples e vou registrar o número 8. Então, como é que eu registro o número 8? Eu vou fazer, aqui tenho 4 contas e aqui eu tenho 5. Então, eu baixo 5, percebe que já apareceu o número 5 ali, e mais 3, 8. Então, aqui eu tenho o número 8. Agora, eu preciso fazer o número 56. Então, vamos lá, zero tudo. Aqui eu faço 5 mais 1, 6. E aqui, com 5, 56. Então, aqui eu tenho o número 56. Agora, eu vou fazer o número 73. Então, eu vou levantar 3 unidades. 1, 2, 3. 3 unidades. E aqui eu vou fazer o número 7. Então, para fazer o 7, eu baixo 5 com 2, 7. Eu tenho o número 76. 73, desculpe. Agora o número 85. Então, para fazer 85, eu começo pelo 5 nas unidades e o 8 nas dezenas. Então, aqui eu tenho o número 85. Só para dar um gostinho para você, aluno, eu vou apresentar aqui a adição de dezenas simples. Nas próximas aulas, eu aprofundo este conteúdo e as outras operações. Então, vamos lá ver como é que funciona rapidinho. Eu vou fazer 15 mais 24. Então, primeiro eu registro o 15, lembrando que eu começo pelas unidades, o 5 e uma dezena, então eu tenho o número 15, e eu vou somar agora com o número 24. Como é que eu vou fazer? Eu vou somar primeiro as unidades. Então, eu vou fazer 4 unidades do 24. 1, 2, 3, 4. E vou somar 2, duas dezenas, porque é o 20. Então, eu vou fazer 1, 2. O registro deu 39. Outro exemplo. Vamos lá. Outro exemplo, a gente pode fazer 56. Então, eu vou fazer 56 mais 22. Eu vou somar 2 unidades e 2 dezenas, deu 78. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. É muito legal utilizar, porque é como se fosse uma calculadora. Nas próximas aulas, a gente aprofunda mais. E bora baixar esse aplicativo aqui super legal para praticar em casa. Até mais, alunos!